Na primeira leitura de hoje, nós temos uma espécie de balanço do reinado do rei Davi. O livro do Eclesiástico faz um elenco dos feitos de Davi, de como ele foi agradável ao Senhor apesar de seus pecados, dos quais ele se arrependeu e por isso foi perdoado por Deus. Então Davi é lembrado como o rei que agradou o coração do Senhor, como um modelo para a realeza em Israel, na perspectiva também da espera do Messias, filho de Davi. Então, apesar de tudo, Davi fez o que agradava a Deus. E o livro do Eclesiástico destaca, para além de conquistas militares, questões profanas referentes à política, à economia, à organização, o cuidado que teve Davi em relação ao culto, o cuidado que ele teve em relação ao santuário, a iniciativa de construir um templo para conter a arca foi dele, mas Deus não permitiu que ele realizasse aquele projeto, dizendo que seria o seu filho Salomão quem o realizaria. De todo modo, Davi, que segundo a tradição era músico, como diz a primeira leitura, organiza os músicos para que os sacrifícios oferecidos no santuário, o culto prestado a Deus fosse solene, acompanhado de música, de modo que as solenidades fossem celebradas do modo mais digno possível. Ou seja, dentre as suas preocupações como rei, estava em primeiro lugar que Deus fosse adorado, que Deus fosse honrado, que o povo lhe prestasse culto, obedecesse às suas leis. Por isso foi um bom rei, porque colocou em primeiro lugar a glória de Deus, os direitos de Deus, que em última instância é o verdadeiro rei de Israel. E assim nós devemos fazer também na nossa vida, colocar os direitos de Deus antes que os nossos, os interesses de Deus antes que os nossos. Em uma palavra, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, dar a Deus o primeiro lugar, preferir Deus às outras coisas. E no Evangelho nós temos essa narrativa que São Marcos faz, pormenorizada, que não aparece nos outros evangelhos, de como João Batista foi condenado à morte por Herodes, por causa de Herodíades, com quem ele não era casado, porque ela tinha sido casada com o seu irmão. Então o relato começa com Herodes ouvindo os relatos a respeito de Jesus. Quem é Jesus? As pessoas se perguntavam se ele era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. E a partir destas indagações é que Marcos começa a narrar o que tinha acontecido com João Batista anteriormente. Que o desejo de vingança de Herodíades
porque João Batista tinha denunciado o seu pecado, faz com que ela, que podia ter pedido metade do reino, conforme Herodes tinha prometido à sua filha, Salomé, em vez de pedir metade do reino, ela pede a cabeça de João Batista. Então nós vemos aqui o que faz o ódio, o ressentimento, por causa disso, João Batista morre como mártir da verdade. Por defender a verdade, por denunciar aquele pecado, ele é odiado e perde a vida. Jesus disse que a verdade nos libertaria, mas a verdade muitas vezes é incômoda. A verdade que a palavra de Deus nos anuncia. Então nós devemos pedir a Ele que nos faça disponíveis para ouvir aquilo que Ele deseja nos dizer. Quando Deus quer nos corrigir, quando Deus quer a nossa conversão, porque se o nosso coração estiver fechado, a verdade provoca o ódio. Se nós não quisermos ouvi-la, se nós não quisermos acolhê-la. Nesta primeira sexta-feira do mês de fevereiro, fazemos memória do coração de Jesus, aquele coração manso e humilde que deu a vida por nós e, no entanto, de nossa parte, tantas vezes, a ingratidão. Então, que nós, confiando no amor de Jesus por nós, possamos sempre acolher as suas palavras, seja quando elas nos consolam, nos animam, seja quando elas nos corrigem, nos exortam à conversão. Amém.